que é estar vestido do futuro para você? Qual que é as roupinhas que você tem que perder? De qualquer maneira tem que perder, porque está crescendo ou cresceu demais, mas sem qualidade. De vez em quando a gente começa a perder um pezinho, não tem que ajustar a roupa? Ou tem que doar e comprar roupa nova? Porque eu tenho que me atualizar, é um novo tempo. Boa noite, pessoal. Todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos vocês. Queridos, Emilaine, deixa eu perguntar para você, querida. Como é que tá? Zerou? Olha aí, ó. Nós anunciamos ontem a nossa caravana para Israel, se você não estava aqui, 2026. Eu fiz um alerta, né? Eu fiz um alerta, quem pretendia estar conosco, que fosse rápido, que eu tinha certeza que nós íamos zerar isso ligeiro, e já zerou. Então, ela está dizendo que tem uma lista de espera de 25 lugares. Eu tinha certeza disso, gente. Eu tinha certeza ainda, eu falei isso com a bispa numa reunião. Eu falei, eu vou falar por mim. Quando eu anunciar lá e o meu povo estiver lá, é ligeiro, é no dia. E dito e feito. Tanto que hoje a Emilaine disse que nós já estamos com um problema, né? Porque nós temos dois voos, né? Nós temos um voo com 70 lugares e um outro voo com o restante do grupo. E o 70 que seria mais destinado a nós aqui, já hoje pela manhã já estava fechado, né? Então aí o pessoal fala assim, mas eu queria ir no grupo, né, de Rio Preto, queria ir junto com o bispo, tal. No mesmo voo agora não dá mais. Mas não é um problema, né, gente? Não é um problema. O importante é a gente se encontrar no destino, né? Então esse é o importante. Então não sei como vai ser, dependia de vários fatores aí para ver o que vai acontecer com essa lista de espera. Então, ainda tem muito aí a rolar. Se você tem um interesse, eu te aconselharia o seguinte, entra na lista de espera e a gente consegue dar uma pressão. Não, sabe o que acontece com a gente? Isso aí é o seguinte, o ano passado nós fomos com 100 e poucas pessoas, esse ano agora em um dia, né, em poucas horas já fechou, 100 e poucas novamente. Envolve muita coisa, a logística é complicada, né, tudo extremamente trabalhoso, a pontos, louvado seja Deus, o ano passado, nós pegamos... Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho medo de guerra. Meu filho, a guerra aqui é muito pior do que lá. Vou te falar, nós estávamos lá e estava em guerra, e nós estávamos na paz. A guerra aqui é muito pior. Entendeu? Se você acha que o negócio é perigoso lá, aqui é muito pior. Aqui mata muito mais gente do que lá. Rio de Janeiro é 10 vezes mais perigoso do que lá. Se você não sabia disso, estou te informando, é 10 vezes mais perigoso do que lá. Então, se porventura você tiver, entra em contato com a Emilaine, se coloque na lista de espera, que a gente dá
faz uma pressão e vê o que é possível fazer. Quando eu digo faz uma pressão, é o seguinte, uma pressão é para um outro grupo, né? A bispa não estava muito aberta a isso, porque é muito trabalhoso, de verdade é muito trabalhoso. Nós enfrentamos assim, foi muita paz o ano passado, né? Foi muito especial para nós, até porque, né, com medo da guerra, todo mundo evadiu. Então, nós viramos donos da Terra Santa. Tinha fila em lugar nenhum, era tudo nosso com tranquilidade. Então, foi muito especial. Quando está tudo tranquilo, já aumenta o número de turistas e muda. Então, mas posso afirmar a você que assim, não é viagem de glamour, é viagem espiritual. Glamour vai para Nova York. Glamour vai para Paris. Se a única coisa que você quer é glamour, vai para esses lugares. E se alimenta de um pouco mais daquilo que a gente tem para se alimentar, né? Que a gente vai só para compra, só para gastar, vai vazio e volta vazio. Agora, se você quiser uma imersão espiritual, se você quiser passar pela Bíblia, os lugares bíblicos, né, pelo menos uma parte dele, aonde pisou Jesus, os heróis da fé, essa é a viagem. Cada momento, cada parada é um momento especial, um momento de reflexão. Tem gente que falou o ano passado, né? Todos os anos que foi, eu estou dentro. Vamos lá? Ô bispo, eu dependo de vários fatores, eu tenho que analisar minha agenda. Hoje eu falava uma coisa pela manhã. Falava uma coisa com os meus pastores. Eu falei, por isso que a cabeça de muita gente tem que abrir. Por quê? Porque muitos gostariam de ir e não pode por conta da questão econômica. Realmente não é barato, é um valor, é uma das viagens, é uma das mais caras, o aéreo é muito caro, né? É tudo muito caro. Porém, nessas horas, a gente olha e diz assim, o quanto a gente tem que crescer, prosperar, para não fazer contas. Eu quero, eu vou. É o meu sonho, eu vou realizar meu sonho. Eu vou viver isso. Então, nós precisamos orar para isso. O ano passado, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tive um empresário que ele ofertou para, no mínimo, umas 4, 5 pessoas como presente. Não só foi, como abençoou a vida de outros. Aqui, se eu tivesse deixado ir, quase parte da minha turma interna teria ido, abençoados por empresários. Só para você ter uma noção. Porque não era só para eles. Eles eram para eles e eles estavam abençoando a vida de outras pessoas. É nessas horas que a gente olha, nós precisamos crescer, nós precisamos prosperar, nós precisamos viver sonhos. Esse é um sonho que muita gente gostaria de viver. É um sonho. É você poder estar com a sua família, viver dias especiais com a sua família, num lugar especial, uma imersão espiritual. Isso é muito especial. Eu sei que tem gente, o ano passado mesmo, tem gente que não foi por causa de agenda, né, porque não podia, mas esse ano já correu, já garantiu o seu lugar. Diga aqui comigo, 1, 2, 3. Vestidos do futuro. Vamos lá, essa mensagem não é uma mensagem nova, porém uma mensagem sempre muito atual. Inclusive eu trouxe essa mensagem, se não me engano, no meu último ou penúltimo encontro dos homens, dos valentes, especificamente para os homens. Mas nós sempre falamos uma coisa que cabe uma reflexão profunda. Se você não tem perdido roupas, isso pode ser um sinal que você não está crescendo. Vamos nos colocar numa posição de uma criança. Alguém que tem muito para viver, alguém que tem um futuro gigantesco, glorioso pela frente.
Uma criança saudável, ela cresce. Naturalmente, ela está em crescimento. O que é natural você ver numa criança? Você precisa ter cuidado com o que você vai comprar, porque todos os anos ele perde a roupinha. É assim ou não é? Sim ou não? Perde o sapatinho, perde a calcinha, perde a blusinha, perde. Você tem que comprar já pensando no crescimento. Espiritualmente, nós somos assim. Nós estamos num processo de crescimento, num processo de evolução. E se a Bíblia fala sobre a importância de estarmos em contínuo crescimento e progresso, e não permitirmos a estagnação. Então, quando nós falamos de vestidos para o futuro, nós vamos falar de atos proféticos. Nós vamos falar daquilo que nós sempre ensinamos, que as coisas acontecem duas vezes. Diga comigo, as coisas acontecem duas vezes. Diga, primeiro dentro, depois fora. Quando nós chegamos a viver algo, é porque primeiro nós vivemos dentro de nós. Nós visualizamos, nós enxergamos, nós nos vimos. Depois, nós vivemos a materialização. Nós vivemos isso fora. Então, diz assim, 1 Samuel 1 diz assim: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Diga comigo, por que você está chorando? Por que não come? Diga, por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Quer dizer, Ana, quando você estuda esse texto, a gente entende o porquê Ana chorava e o porquê também Ana não gerava. Quando nós falamos, Deus impediu Ana de ter filhos. Se ele fez essa leitura comigo. Bispo, o que tem a ver com isso hoje? Um sonho é um filho, um negócio é um filho. Você começa a gerar isso dentro de você ou não? Ou não? Quer ver eu falar uma coisa para vocês? Olha que coisa interessante. Presta atenção. Milane, você foi o ano passado na viagem? O ano passado na viagem, você sonhou, desejou, idealizou que um dia você estaria levando a igreja como uma empresa responsável que estaria sendo a intermediária para que a igreja fizesse essa viagem para Israel, correto? Colocou no seu mural dos sonhos, mas era um desafio para ela. Por quê? Porque ela nunca fez essa viagem, ela nunca teve essa experiência. Mas ela falou isso lá. Ela usou essa expressão lá. Eu vou levar a igreja para Israel. Só que envolve muitas coisas. Envolve vários fatores. E aí, imagina, ela até abordou a bispa, falou isso com a bispa. Mas você não pode dar uma palavra, mas é a fé dela. Quando você faz uma viagem como essa, envolve muitas coisas. Agora, ela acreditou, ela colocou no painel, no mural dos sonhos dela. Imagine você, como é que isso vai acontecer? Talvez até olhando assim, fala assim, não, para a gente ir, nós precisamos gente que tem experiência no negócio, que tem um know-how no negócio. Mas ela correu atrás, ela foi se preparar, ela foi buscar contatos, ela colocou no mural dos sonhos, ela colocou em oração, ela começou a se vestir do futuro, ela começou a se enxergar, visualizar.
o ano passado ela foi junto, como turista. Ela fez parte. E aí, Eucana tinha 2 mulheres. A Bíblia trata a outra mulher como sua rival. A sua rival ou sua concorrente, usa esse termo, diga comigo, concorrente. A concorrente gerava filhos todos os anos. E Ana não. Então, o concorrente frutificava todos os anos, e Ana não. Ana chorava, Ana se lamentava, Ana estava triste, Ana não comia. Agora, enquanto Ana fez isso, tudo ficou do mesmo jeito, nada mudou. Mas o dia que Ana caiu a ficha e teve uma atitude diferente, um comportamento diferente, uma fé diferente, a partir dali mudou. Mas o que ela fez, bispo? E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, diga comigo, de mim te lembrares. Eu quero fazer uma pergunta para você. É possível que Deus esqueça de alguém? Você acha que é? Sim ou não? Não. Porém, por que está escrito, e de mim te lembrares? E você vai ler em outras passagens bíblicas, e lembrou-se Deus de Ana. E lembrou-se Deus de Ana. Qual a possibilidade de Deus esquecer de algo? Nenhuma. Mas aonde está o problema? Muitas vezes a fé é tão acomodada, tão passiva, ou tão carnal, as reações são tão naturais, não há expressão de fé, que não há resposta dos céus. Porque Deus responde fé. Deus não responde problema, lamentação, choro. Deus responde fé. Se choro mudasse a vida de alguém, teria gente que não haveria problema, não tem problema. Não teria nenhum tipo de problema. Se reclamar, murmurar, mudasse a vida de alguém, Brasil era país de primeiro mundo. Top. Porque é difícil você encontrar alguém que não reclama. O que ela fez? Ela fez um voto. Ela chamou a atenção de Deus com a fé. Ela fez um voto e disse: Senhor, se o Senhor se lembrar da tua serva e não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, aquilo que se tornou um Deus, aquilo que se tornou, a vida de Ana se resumia àquilo, Samuel. Mas o dia que ela fez um voto, consagrou, deu Samuel, ofertou Samuel, ela abriu a madre dela. A partir dali, todos os anos, Ana gerava um filho. A partir dali, sabe o que é todos os anos nascer algo novo? Sabe o que é a partir dali, todos os anos viver a alegria de dar à luz a um novo sonho? A partir dali. Mas enquanto Ana ficou chorando, se lamentando, não comia, não bebia, só chorava, não fazia nada, nada mudou. Quem está entendendo, por favor? Eu espero que entenda. Porque observe que a atitude de fé dela fez com que Deus se lembrasse dela. O choro dela não, a lamentação dela não. Mas a atitude de fé fez com que Deus se lembrasse, e a partir dali, todos os anos estava nascendo um filho novo. Eu poderia perguntar para você, o que é esse filho para você? O que seria o seu Samuel? Então ela seguiu o seu caminho, comeu, seu rosto já não estava mais abatido, porque tem mais um desafio, né? Ela estava lá, se lamentando, e na sua oração o sacerdote olhou para ela, Eli olhou, não teve discernimento, chegou para ela e falou assim: mulher, até quando você vai continuar nesse vinho? Abandona teu vinho. O que ela podia ter feito? Eu gosto de falar sobre essas coisas, sabe por quê? Porque existem pessoas com essa mentalidade. O que ela podia ter feito?
ela não poderia ter, naquele momento, falado assim: onde já se viu? Que absurdo. Estou aqui orando, falando da minha dor, esse cara chega para mim, como sacerdote, e diz que eu estou embriagado. Não, ela foi humilde. Ela foi humilde. Ela disse: não, meu Senhor, eu não me tenha por uma mulher leviana. Eu estou falando da minha dor ao Senhor. E aquele mesmo sacerdote abençoou a vida dela, e a partir dali, quando ele abençoou a vida dela, diga comigo, o seu semblante já não era triste. Sabe quando você já começa a viver a expectativa do milagre? Sabe quando internamente você já mudou? Internamente, externamente não tinha nada, não aconteceu nada, mas internamente já mudou. Prestou atenção ou não? Sim ou não? Internamente já mudou, mas quando ela mudou internamente, já começou as coisas a acontecerem. Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor, lê ali por favor, e o Senhor se lembrou dela. Mas como é possível Deus esquecer? Deus não esquece, mas agora a fé fala. Diga comigo, a fé fala. E a fé dela falou. A fé dela, Deus ouve é uma voz, a voz da fé. Deus ouve uma expressão, a expressão da fé. Agora chegou Deus. Agora Deus se lembrou. Porque a atitude foi diferente. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, diga comigo, eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor, e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. E disse Eucana: seu marido, faça o que parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa, amamentou o seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino pequeno ainda à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e lhe disse: meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia. Diga comigo, e o Senhor concedeu-me o pedido. Ela estava lá para dar o testemunho, ela está lá para cumprir o voto dela, e ela estava dizendo: lembra aquele dia? Lembra aquele dia que eu estive aqui orando? Lembra aquele dia? Ó, é esse aqui, ó, é por esse menino que eu estava orando, é esse menino aqui que eu pedi. Ela já estava ali testemunhando, ela estava ali cumprindo com o seu voto. Por isso, eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, será dedicada ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Aí, o que Ana está mostrando com isso? Ana reconheceu que a criança foi gerada não por fruto do acaso. Diga comigo, não foi fruto do acaso. Ela está dizendo: isso é fruto de oração. Eu orei por isso. Eu orei. É por isso aqui que eu estava aqui orando. Foi oração. É o poder da oração. É o poder da resposta. Hoje eu fiz uma pergunta pela manhã. Eu acredito muito, quando a gente fala de vestido para o futuro, eu já completo já. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfado de linho, e sua mãe, diga comigo, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia
quando seu marido subia para sacrificar o sacrifício anual. Vou repetir. Diga comigo, a sua mãe lhe fazia uma túnica, diga, uma capa de ano em ano. Sabe o que essa mãe todos os anos confeccionava uma capa nova, pequena, de acordo com o tamanho, de acordo com a idade, de acordo com o momento, mas todos os anos essa mãe estava lá trazendo uma capa, confeccionava e trazia uma capa nova para aquele filho. O que ela estava fazendo? Ela estava vestindo aquele filho do futuro. Aquela capa era uma capa sacerdotal. Ela estava colocando uma capa no filho, dizendo, esse é o futuro. Hoje ele veste uma pequena, amanhã ele vai vestir a verdadeira. Sabe o que significa isso? Eu sempre digo a vocês, presta atenção, porque agora eu vou entrar no ponto. Hoje eu perguntei pela manhã. Eu sempre libero, a igreja libera uma palavra profética e a gente libera acréscimos das palavras. Eu liberei palavras proféticas. A palavra profética desse ano do melhor vinho, um vinho novo, que significa uma alegria nova, uma unção nova. Eu disse, no começo do ano eu comecei a dizer e declarar, será um ano de aceleração. Tem pessoas que vai crescer 10 anos em um ano. 10 anos em um ano. Hoje eu perguntava pela manhã aos empresários que estavam aqui, quem teve um crescimento acelerado em 2025? Quem teve um crescimento que não é normal, é diferenciado, é acelerado em 2025? Parte dos empresários que estavam aqui levantaram as mãos. Porque a palavra não volta vazia. Quando Deus nos veste do futuro, quando a igreja como uma mãe, ela vem e ela veste em você um manto, uma capa profética, é profético, uma palavra profética é como uma capa profética que está sendo colocada sobre você. Ou você veste ela, ou não, mas alguém vai vestir. Aprenda uma coisa, quando é liberada uma palavra, se não for na tua vida, ela vai se cumprir. Na vida de alguém, ela vai se cumprir. Na vida de pessoas que acreditam, ela vai se cumprir, porque a palavra não volta vazia. Deus não libera uma palavra por liberar. Nunca virá uma palavra e você diz assim, essa palavra, nossa, linda essa palavra. Não tem nada de lindo. Palavra de Deus nada, não é linda, ela é eficaz. Se você nunca aprendeu isso, diga comigo, ela é viva e ela é eficaz. Sabe o que significa? Que ela é viva, não é morta, e ela produz aquilo que ela foi enviada para produzir. É isso que é algo eficaz. Vai acontecer. Ela vai produzir aquilo que ela foi enviada. Se não for na tua vida, vai ser na vida de outro. Mas bispo, por que não na minha vida? Por quê? Porque depende de mim, eu preciso vestir. Eu creio, eu tomo posse, eu possuo, é para mim, é minha. Eu não abro mão. Eu creio, eu acredito. Mas como eu posso acreditar? É uma questão de fé. É uma questão de fé. Quando nós falamos, nós os vestimos ou vestidos para o futuro. Ana, todos os anos, ela estava lá vestindo o filho profeticamente da capa do futuro. Ele estava sendo vestido do futuro. Todos os anos era uma capa nova de acordo com. E aí, voltando, diga comigo, se eu não tenho perdido as roupas, quer dizer que eu não estou crescendo. Significa o quê? Espera aí. Quando a gente está em crescimento, tem coisa que já não serve mais. É verdade ou não é? Então, se eu estou em crescimento, a roupinha do ano passado, que é as atitudes, os comportamentos, pensamento, mentalidade, já não me serve mais. Se estiver servindo, eu não cresci. Se estiver servindo, eu não cresci. Eu parei. Tem atitude, comportamento, amizade, relacionamento que já não me cabe mais. Já viu um menino quando começa a ficar adolescentezinho ou minho? Ele já não quer estar com os irmãozinhos menor. É ou não é? Você como pai, para dar um beijo nele na frente dos coleguinhas, dá um mau trabalho. É verdade ou não é? Vocês lembram que eu já contei para vocês que eu estava na pior fase da minha vida, né? Numa delas, né? E aí eu andando num carro
Quem conhece a CIT, gente? Não conhece não, né? CIT. Sabe o que é CIT? Picapinha da FIT. Das primeirinhas, aquela quadradinha pequenininha. Eu não lembro nem um ano para falar. A CIT era top, gente. 4 garrafas PET. 2 para quando acabasse o combustível, e eu ir buscar, e 2 cheias de água para abastecer o radiador, que a água consumia do radiador. E aí, eu naquela fase ruim tinha que andar naquela FIT, ainda louvava a Deus por estar andando a pé. Aí minha irmã falava assim, você pode buscar os meninos na escola para mim? Eu falei, sem problema. E aí eu vou buscar os meninos na escola. Paro na porta da escola, os meninos entram no carro, e aí o menino, de repente, some. Eu parei e olhei, ele estava fingindo que ele estava amarrando o tênis. Porque quando passasse na frente de todo mundo, não via que ele estava dentro da picapinha. E eu peguei, olhei e falei assim, vai demorar para amarrar esse tênis? Você está com vergonha, rapaz? Ele falou, não. Era o Murilo. Não. Eu falei, você está com vergonha sim. Você está escondendo. E você, quando está nessa fase, é complicado, né? Porque eu falei, olha, até os meninos estão com vergonha de mim. Até os meninos estão com vergonha de andar de carro comigo. Mas são aquelas fases na vida da gente que são excelentes, que são maravilhosas. E a gente passa a dar valor em cada etapa da vida, cada momento. Você tem que superar, você tem que crescer. O que significa? Não, essa aí mesmo, era beijinha. Essa aí, ó. Acharam a CIT ali, ó. Essa tá bonita ainda, tem rodinha e tal, e era beijinha. Beijinha tinha uma capotinha atrás. Pensa num negócio pequeno, pensa num carro que... Eu falo carro velho, cara, gente, tem que orar mesmo, sabe? Carro velho é instrumento do diabo para te envergonhar. É instrumento do diabo para te envergonhar, você passa vergonha. Ele acaba o combustível onde não pode, ele escolhe as melhores avenidas, as mais movimentadas, ele escolhe os lugares que mais fluxo de gente tem. É assim ou não é? Eu não vou contar de novo não, mas a história que mais me marcou foi quando eu entro na fila do McDonald's e ele resolve ferver na fila do McDonald's. Aquele fumação para cima assim, eu falei, Deus, olhei para trás para ver se dava ré, já fila atrás, na frente, fila na frente. Falei, e agora? Aí eu trato com naturalidade. Quando chega lá no caixa, aliás, acho que não foi nem no caixa, foi no pedido. A mulher falou assim, seu carro está pegando fogo. Eu falei, não, é normal. Eu falei, isso aí é normal. Não se preocupe não. Mas, assim, se tivesse um buraco para vazar, eu tinha vazado. Não tinha para onde correr. Né, amor? Estava junto, né? Olha lá, tá vendo? A mulher está falando, é por isso que eu amo essa mulher. Disse que não tinha vergonha de mim nessa época. A gente passava junto. Viajava junto. Aí os meninos já nasceram numa condição melhor. Ele abençoava a Eucana e sua mulher e dizia, o Senhor te dê sementes dessa mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltaram para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor Ana, e concebeu, e teve, diga comigo, 3 filhos e 2 filhas. Olha, 5 filhos, todos os anos um filho novo. Todos os anos uma nova alegria. Todos os anos uma vitória nova.
a partir daquele ano. Diga comigo essa frase, a partir daquele ano. Sabe aquele ano que a virada aconteceu? Sabe aquele ano que tudo mudou? A partir daquele ano. Repita novamente comigo, a partir daquele ano. E nunca se esqueça, que é um tema que eu gosto muito, principalmente para quem sofre muito. Nunca se esqueça que toda a dor de Jó e humilhação de Jó foram 11 meses. Então quer dizer que Jó passou por aquele duro período, mas aquilo não demorou um ano. E a partir, ou seja, vamos colocar como numa data como essa, antes que aquele ano terminasse, a virada de Jó aconteceu, a restituição de Jó aconteceu, a mudança na história de Jó aconteceu, e a Bíblia diz que ele foi restituído dobradamente, viveu 140 anos, imagine, a partir dali, foi até a velhice, viu até a terceira, quarta geração, próspero, duplamente abençoado, ou 2 vezes mais rico do que era, abençoado, justamente por quê? Porque deu a resposta certa. Entendeu o que eu disse ou não? Sim ou não? Diga de novo, diga a partir daquele ano. Se você crê, tem o a partir desse ano, a partir desse momento, a partir dessa data. Até porque, como disse hoje pela manhã, me perdoe você estar comigo na live, eu não sei o que está acontecendo, já é a segunda live que eu não vejo ela cair. Não sei o que está acontecendo. Mas, como disse, Deus não depende de circunstâncias, Deus não depende de calendário. Diga comigo, Deus não depende de calendário. Deus não depende de circunstâncias, Deus não depende de pessoas. Diga, operando Deus, ninguém pode impedir. Deus não depende, basta uma palavra dele e tudo vai acontecer. Essa é a pregação que a gente faz para nós. Essa é a palavra para você. O jovem Samuel, diga comigo, crescia diante do Senhor. Olha que lindo. Todo ano Ana confeccionava uma túnica pequena para Samuel. Ela vestia Samuel do futuro. O que acontece comigo, bispo? Eu preciso me vestir do futuro. Eu não vou chegar lá se eu não me vestir dele hoje. Eu penso como tal, eu me vejo como tal, eu me visto como tal. Eu já estou me vestindo desse futuro. Eu visualizo ele, eu enxergo ele, eu estou caminhando para ele. Uma criança saudável cresce normalmente. Deixará para trás roupa, sapato, como parte do processo. Reflita, o que já não deveria estar servindo mais para você. Porque a gente olha para trás, de vez em quando você não olha para uma fase da sua vida, de vez em quando você não olha para algumas fotos suas, e você não diz assim, gosto nem de lembrar disso aqui. Sim ou não? Aí você, quando você olha para esse tempo, não é só o que você viveu, é a sua mentalidade, quem você era, como você pensava, que tipo de mentalidade você tinha, que tipo de comportamento você tinha. Não adianta a gente só olhar para lá e dizer assim, essa fase foi uma fase ruim, horrível para mim. Ok, nós tivemos essa fase, mas nós precisamos olhar e refletir sobre a mentalidade que tínhamos, a forma de pensar, a forma de reagir, como pensar, com a fé que nós vivíamos, que tipo de comportamento nós tínhamos. Então, você olha para trás e diz, isso não serve mais para mim. Você olha para a atitude de algumas pessoas e fala assim, Deus, obrigado, porque eu era assim. Eu tinha essa mentalidade aí, eu tinha esse comportamento aí. Mas louvado seja o Senhor. A maior riqueza de uma pessoa, gente, não é o que está no bolso, não. É o quanto ele mudou, o quanto ele cresceu, o quanto ele evoluiu. Porque a mentalidade muda, o bolso muda.
Aprenda isso. Questão de riqueza ou pobreza não está no bolso nem na conta bancária. Até porque, sabe de uma coisa? A gente sempre diz assim, ó, vamos pensar numa coisa? Olha o quanto a mentalidade da gente tem que mudar. Sabe aquela frase que a gente diz assim, ó? Quem ganha salário mínimo? Quanto é o salário mínimo hoje, gente? 1.518. Quem ganha 1.518, quem ganha salário mínimo, tem problema de quê? De salário mínimo. E muito mais, e bastante problema. Não é verdade? Quem ganha 5.000 reais tem problema de quanto? Quem ganha 10 tem problema de quanto? Quem ganha 50 tem problema de quanto? Quem ganha 100 mil tem problema de quanto? Quem ganha 1 milhão tem problema de quanto? Achei que você ia dizer que não tem problema. Não tem, gente? Tem. Hoje eu tinha um empresário aqui que a folha de pagamento dele é 1 milhão. Todo mundo vai receber 13º agora e o bônus. O funcionário está tudo feliz, não está? Ele também deve estar feliz, né? Porque, principalmente se ele tem para pagar, né? Mas já é um desafio, não é? Porque enquanto muitos estão recebendo, o dele vai sair. Não é verdade? E se ele não tiver, como é que ele honra? Então, às vezes a gente olha e diz assim, mas quem ganha muito, quem cresceu não tem problema. Tem, e grande, e muito grande. Então, a gente, olhando por essa perspectiva, às vezes, para pastor mesmo, às vezes a gente tem que dizer para um pastor assim, não, para você é mais fácil, a igreja é maior, tal. Não. É só te colocar na igreja maior que você reduz ela ao número que é a sua cabeça. Porque isso acontece também. Você pode colocar uma pessoa num lugar maior, com números maiores, e é só questão de tempo, ela vai trazer para o número dela. Porque a cabeça dela não mudou. A cabeça dela é pequena. E com a cabeça pequena vai chegar ao número dela. Porque a mentalidade dela não está preparada para algo maior. Que é uma guerra que a gente enfrenta. Todos nós enfrentamos. Então, nós já passamos. Quando nós falamos, olha, não tem coisa que não pode caber mais. Se está cabendo é porque tem algo errado. Tem roupinha que não pode servir mais. Atitudes, comportamentos, amizades, relacionamentos. Não pode mais. Se estiver cabendo, eu parei. Eu não estou crescendo mais. Cristãos saudáveis crescem. E nós precisamos estar nesse crescimento. É muito fácil você retroceder. De tempos em tempos nós enfrentamos uma guerra nova. Sim ou não? De tempos em tempos, querido, você vai enfrentar uma guerra nova. Eu tenho que estar preparado para ela, para dar a resposta certa nessa guerra. Essa guerra, ela pode vir de inúmeras formas. Eu não disse agora, recentemente, a convocação que eu fiz a vocês, o que é que eu descobri? Que muitos estavam sendo atacados, angústia, tristeza, depressão, medo, bombardeado, um desânimo que estava matando. Ainda continua, tem gente que continua. E como é que eu lido com isso? Oração, tem que ir para a guerra. Porque se eu não assumir o controle, são conquistas. Diga essa expressão comigo, conquista de territórios. Deixa eu te ensinar uma coisa. O que é conquista de territórios? Existem territórios que o inimigo quer conquistar na sua vida. Quando foi a conquista da terra prometida, você sabe quantos anos levou para conquistar toda a terra prometida? Sabe ou não? Sim ou não? 5 anos. 5 anos de guerra, 5 anos de batalha, 5 anos de campanha de guerra. 5 anos
conquistando, conquista Jericó, de Jericó vai para Ai, Ai perde, e aí começa avançando, eu tiro o pecado do meio, porque Ai perdeu, tinha erro, tinha pecado, aí tira o pecado, tira do meio, aí começa o processo de conquista de novo, e vai território, 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 lá na frente ainda o Senhor estava dizendo assim, muitos têm negligenciado, não conquistaram, não desapossaram os inimigos, e era uma questão de negligenciar. Sua vida sentimental é um território, sua vida financeira é um território, a área da saúde é um território. As conquistas, territórios que você quer conquistar, se você não colocar força para expandir seu território, o inimigo vai colocar força para tomar o seu território. Por isso que quando você aceita o inimigo numa área da sua vida, se prepare que ele não vai ficar só numa área. Ele nunca vai ficar em uma área só da vida da pessoa. Ele vai, daquela área, ele vai tentar invadir e conquistar outras áreas. Diga comigo, problema chama problema, vitória chama vitória, solução chama solução. Por isso que quando você permite que algo fique achando que é natural e lida com isso de forma natural, é só questão de tempo para ele estar invadindo e avançando e conquistando outros territórios da sua vida. É uma conquista de territórios. E se você não entender isso, às vezes a gente lida de forma natural. Peraí, eu não posso aceitar, eu tenho que começar. No mínimo, é como eu estava vendo ali um trechozinho que eu fiz, um cortezinho, de um culto que eu fiz. Postou, acho que foi sexta-feira. Ele está, até agora à tarde, ele estava em quase 200 mil. E 10 mil compartilhamentos. Mas é um trechozinho que eu estou dizendo exatamente sobre isso. Sobre os casais que um não entende o outro e que o diabo distorce a palavra no caminho. Já chega no ouvido do outro, um fala A, o outro entende B. E não há entendimento. E aí, eu estou falando, peraí, um está esperando um reagir, o outro está esperando o outro reagir, um está esperando um tomar um posicionamento, outro está esperando o outro e ninguém toma. Se alguém não se levantar e começar a orar, repreender, combater, enxergar o mundo espiritual como ele precisa ser enxergado, vai perder a guerra. Porque o que é espiritual não se resolve de outra forma senão espiritual. De maneira espiritual. Financeiramente também não é diferente. É verdade ou não é? Pode prestar atenção que existem pessoas que não é falta de dinheiro. Dinheiro você pode dar para ela, o dinheiro vai sumir. E se você não tiver cuidado, se prestou atenção, pode prestar atenção que tem pessoas que ela vai te saquear. Não importa quanto você der a ela, ela vai precisar. Ela vai voltar para pedir mais. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Diga comigo, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Diga comigo, uma capa. A Bíblia diz que é uma capa colorida, uma capa tecelar, uma capa de príncipe. Quando você olha a história de José, o que causou mais revolta nos irmãos? Aquela capa foi a primeira coisa que eles lutaram para arrancar dele. Aquela capa foi, ó o que diz, lá vem o sonhador, diziam uns aos outros. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou, veremos então o que será de seus sonhos. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Arrancaram o que, gente? O que? Porque ele profeticamente estava vestido do futuro. Profeticamente, o pai havia vestido José do futuro. Futuramente, José seria um príncipe. Colorido porque ele reinaria ou estaria à frente de nações? Porque você sabe que José liderou o Egito e, consequentemente, o mundo vinha comprar com José, que é um texto que eu amo, que é um texto maravilhoso, porque quando o mundo entrou em crise, qual era o grande problema de José? Logística. Lidar, como é que eu vou atender tanta demanda?
Como eu vou conseguir atender tantos clientes? Que o mundo vem comprar comigo. Que lindo, hein, gente? Que incrível, né? O mundo está em crise e o cara está preocupado com o quê? Como é que eu vou atender? Diga assim será na minha vida. Preciso remediar, preciso ajustar minha agenda. Porque como é que eu vou dar conta de atender tanta gente? O que mostra aqui duas coisas importantes. Quando o pai colocou aquela capa em José, você sabe o que ele fazia na época ou não? O que ele fazia, gente? Você não estuda a Bíblia, né, gente? O que ele fazia na época? Ele era o quê? Ele era pastor de ovelhas. Aí imagina o cara tá lá com uma túnica linda de príncipe, cuidando de ovelhas, pisando no barro, pisando na terra e pastoreando. Quem olhava para ele certamente falava assim: o que esse dono está fazendo com essa capa, vestido dessa túnica aqui, cuidando de ovelha? É assim, filho. Você não está lá, mas você já está vestido como tal. Você já se vê como tal. Está entendendo ou não? Eu não preciso chegar lá. Hoje eu já estou me portando como tal, eu já estou vestido como tal, eu já me vejo como tal. Tanto que os irmãos é o reflexo daquilo que acontece, né? Os irmãos tiveram inveja dele, a Bíblia deixa claro isso. E malignamente, qual era o que eles fizeram? Foi a primeira coisa: vamos arrancar isso, vamos jogar ele num forno, vamos matar o sonho dele. Que é o que o diabo luta para fazer. Matar os seus sonhos. Te jogar num fundo de poço. Tirar suas vestes do futuro. Para que você não enxergue mais esse futuro. Você não consiga visualizar o futuro que Deus tem para você. Todo o processo, diga essa palavra, processo. Todo o processo, às vezes nós olhamos para aquilo que nós estamos vivendo, naquele momento o que nós estamos passando. José foi jogado num poço, do poço, vendido como escravo, levado para o Egito, comercializado e vendido como escravo para Potifar. Na casa de Potifar, foi trabalhar administrando os bens de Potifar. Da injustiça que sofreu com a mulher de Potifar, foi para o calabouço. Do calabouço estava administrando, já estava administrando o calabouço. Diga comigo, processo. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Ele estava administrando algo que mais tarde aquilo ia tomar proporções gigantescas. Ele estava passando por algo que fazia parte do Por isso que tem gente que nunca chega lá, que no processo pula fora do processo. Não entende que é um processo. Que tudo faz parte de um processo. Que você precisa das experiências do processo. Que nesse processo vão tentar arrancar as vestes do futuro. Que nesse processo vão tentar tirar a capa de você. Que nesse processo vão tentar matar seus sonhos. Imagine, quando ele foi injustiçado e foi levado para o calabouço, aqueles sonhos não poderiam ter morrido lá? Mas ele não permitiu que morresse. Traz para a sua história. Olha a tua história. Quando ele foi injustiçado, sofreu tantas injustiças, quando ele foi jogado naquele fundo de poço, naquele buraco, os sonhos dele poderiam ter morrido naquele buraco. A função do diabo é tentar matar seus sonhos. A sua é não deixar. A função do diabo é tentar tirar as vestes do futuro de você.
A sua função é não deixar. Eu me agarro à promessa. Eu acredito. Agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio, sem água. Então, eles mataram um bode, mergulharam, diga comigo, no sangue, a túnica de José. Você vê que a túnica é um problema, está lá. E mandaram ao pai este recado: achamos isso, vê se é a túnica de teu filho. Mergulharam no sangue de bode. Mergulharam no sangue do quê? O que é isso hoje? Para matar, mergulhar a túnica dele no sangue de bode. Bispo, isso tem problema? Não, tem não. Depende. Depende de onde você está. Depende de que nível você está. Isso é muito forte, gente. Lê ali novamente. O que é estar vestido do futuro para você? Qual que é as roupinhas que você tem que perder? De qualquer maneira tem que perder, porque está crescendo ou cresceu demais, mas sem qualidade. De vez em quando a gente começa a perder um pezinho, não tem que ajustar a roupa? Ou tem que doar e comprar roupa nova? Porque eu tenho que me atualizar, é um novo tempo. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Quero que você preste muita atenção, que a partir daqui eu vou orar com você. Mas se você preste muita atenção nessa leitura. Essa leitura é definidora para você. De tudo que eu falei, preste mais atenção nessa. Então, dê o start aí, não cochila não. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor o chamou, Samuel, Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo, o Senhor o chamou. Diga comigo, de novo, o Senhor o chamou. Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli, meu filho, não chamei. Volte e deite-se. Ora, diga comigo, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Você tem noção que Samuel estava no templo, morava no templo, já estava sendo criado no templo, dormia no templo, mas não conhecia o Senhor? Isso significa o quê? Que muitas pessoas estão na igreja, frequentam a igreja, gostam da igreja, participam de culto, mas não conhecem o Senhor. E não sabe discernir a voz do Senhor. Samuel não sabia reconhecer a voz do Senhor, a palavra não havia sido revelada a ele, e todas as vezes que o Senhor chamava ele, ele achava que era o sacerdote. Ele levantava e corria para Eli e dizia, o Senhor me chamou? Não, não te chamei. Volta a dormir. E o Senhor chamou ele por 3 vezes. E ele não reconheceu a voz do Senhor. Isso significa que muitas pessoas, Deus fala com ela, mas ela não discerne a voz do Senhor. Eu acho que é o pastor que está falando, eu acho que é o bispo que está falando. E quando na verdade é Deus falando com você e Deus te chamando pelo nome.
e falando diretamente com você. E grave uma coisa que eu quero dizer a você: ainda que você não ouvisse essa voz, você sabe quando Deus está falando com a sua mente, sua consciência, no seu consciente, Ele se comunica com você. Ah, eu nunca ouvi isso. Ouviu? Ele fala com você. Grave, porque muitas vezes Deus está te chamando e você não está ouvindo a voz do Senhor. E olha que coisa incrível. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está te ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, diga comigo, fala, pois o teu servo está ouvindo. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele disse: fala, porque o teu servo te ouve. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Diga comigo em voz alta, diga: o Senhor estava com Samuel enquanto este crescia. Diga: e fazia com que todas as suas palavras se cumprisse. Olha que coisa incrível. Quero que você fique em pé. Feche os seus olhos. Essa é a parte mais importante da reunião. Porque eu acredito que Deus tem chamado muitos e chamado pelo nome. Falar do seu nome. Porque Deus quer fazer coisas incríveis, poderosíssimas na sua vida e através da sua vida. Quando Deus chamou Samuel, era para revelar algo grande e poderoso, que o Senhor disse: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Vou fazer algo tão grande, através de você, com você, na sua vida e através de você. Mas Deus só falou com Samuel quando ele parou, entendeu que não era a voz do homem, que era a voz de Deus. E ele disse: fala, porque o teu servo te ouve. Fala, porque o teu servo te ouve, Senhor. Essa é a palavra mais importante. Talvez você não tenha entendido que Deus quer fazer coisas incríveis na sua vida e através da sua vida. Deus fala com você, te chama pelo nome, mas você não reconhece a voz do Senhor. Está na hora de você parar e dizer: fala, porque o teu servo, a tua serva está te ouvindo, Senhor. Fala, eis-me aqui, para aquilo que o Senhor tem comigo. Deus tem nos preparado para um futuro grandioso. A igreja, como essa mãe, tem vestido vocês do manto, da capa, da túnica, do futuro que Deus tem para vocês, colocando vestes espirituais,
colocando a capa de príncipe, de princesa, fazendo vocês olhar para o futuro grandioso que Deus tem, o que Ele tem com você através da sua vida. Agora não quer dizer que não tem oposição, não quer dizer que não há guerra, não quer dizer que o diabo não vai usar pessoas e situações e circunstâncias para matar o seu sonho. O mesmo espírito que atuava na vida dos irmãos de José é o mesmo que atua hoje. Quero ver o que será dos sonhos dele. Vamos jogar ele nesse buraco, vamos ver o que será dos sonhos dele. Mas quando a gente entende que estamos num processo, eu preciso resistir aos ataques desse nível, porque senão não terei estrutura para os ataques do nível superior, da próxima fase. Tudo é um treinamento, tudo é um processo. Se eu não suporto a pressão desse nível, como é que eu vou para o próximo nível? Porque o próximo nível tem os ataques do próximo nível. E conforme a gente vai avançando, nós sofremos as nossas guerras. Mas a palavra para você hoje é: vista-se do futuro. Talvez você está igual Ana, chora, lamenta, reclama, não come. Isso não tem mudado a sua vida. Está na hora de você fazer diferente. Está na hora de você fazer seu voto com Deus. Está na hora de você consagrar-se a Deus. Está na hora de você consagrar aquilo que hoje você tanto quer. Quando Ana consagrou aquele filho, fez o voto ao Senhor daquele filho, a partir daquele ano, todos os anos ela estava gerando um sonho novo. Todos os anos, uma alegria nova, uma conquista nova. Está na hora de você dar a resposta que não tem dado. Resposta de fé. Chorar não resolve, reclamar não resolve, se lamentar não resolve, birra não resolve, revolta não resolve, amargura não resolve, mas atitude de fé resolve. Faz o teu voto com Deus, faz o teu propósito com Deus, se vista do futuro. Não deixa o diabo arrancar de você essas vestes espirituais. A luta é para tirar de você, e você não vai permitir. Você não vai permitir que matem seus sonhos, que arranque essa capa, essa túnica de príncipe que Deus tem para você. Diga a Deus: fala que o teu servo te ouve, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero discernir a tua voz, porque Deus tem te chamado pelo nome. Talvez você não reconhece a voz dele. Você acha que é voz de homem, mas é a voz dele te chamando, falando o seu nome. Só pare e comece a dizer: fala, porque o teu servo te ouve, Senhor. Fala, porque o teu servo te ouve. Esse momento é teu. Fala com Deus. Diga: fala comigo, Senhor. Eu quero discernir a tua voz. Eu quero discernir a tua voz falando comigo. Eu quero discernir. Quando ele disse: fala que o teu servo ouve, aí o Senhor falou. O Senhor falou o que ia fazer com ele, o que ia fazer na vida dele, o que ia fazer através da vida dele.
Com certeza, Deus quer fazer coisas incríveis. Você pode fazer o que eu disse no decorrer da mensagem. Ter uma atitude que a partir dessa data, a partir desse ano, a partir desse momento, é uma virada na sua vida. A partir desse momento, você começa a viver realizações. A partir desse momento, você começa a viver um sonho atrás do outro, gerar um filho atrás do outro. A partir desse momento, a partir dessa data, a partir dessa entrega, a partir desse voto, a partir dessa aliança, a partir desse passo de fé, a partir dessa decisão de fé, você começa a viver um novo tempo na sua vida. Imagina, todos os anos ela via só a rival gerar. Mas a partir daquele momento é a rival que começou a vê-la gerar todos os anos. Todos os anos estava nascendo um filho novo. Todos os anos estava nascendo um sonho novo. Ah, que coisa linda, hein? Talvez você viu muita gente viver coisas que você gostaria de viver. Talvez você viu muita gente gerar coisas que você gostaria de ter gerado. Mas coloca que agora chegou a tua vez, chegou a tua hora. Agora chegou a tua hora, chegou a tua vez. Chegou a tua hora de você começar a gerar todos os anos. Chegou a tua hora de começar a nascer todos os anos. Um sonho novo, um milagre novo na tua vida. Uma conquista nova. Chegou a hora, diga isso para você. Chegou a hora. Chegou, eu já vi tanta gente gerar. Eu já vi tanta gente gerar o que eu gostaria de estar gerando. Mas agora chegou a minha hora. Chegou a minha hora, eu creio. Eu creio. Coloque isso no teu espírito. Você já viu tanta gente gerando, tanta gente vivendo o que você gostaria de estar vivendo, mas agora chegou a tua hora. Coloque isso no teu espírito. Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Fala, porque eu estou ouvindo. Em nome do Senhor Jesus, eu oro declarando viradas. Eu oro declarando em nome do Senhor Jesus o choro, as lágrimas sendo transformadas em riso. Eu declaro em nome do Senhor Jesus viradas sobrenaturais acontecendo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que Deus faça coisas tão grandes que as pessoas vão testemunhar o teu testemunho. As pessoas vão testemunhar o teu testemunho. Elas vão contar o que Deus fez na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro nascendo o teu Samuel. Eu declaro nascendo o teu Samuel, aquele que Deus ouviu a tua oração. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro em nome do Senhor Jesus você testemunhando. Eu declaro viradas radicais, eu declaro portas abertas, eu declaro milagres acontecendo na sua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus viradas sobrenaturais. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Diga isso, diga: chegou a hora de eu viver, chegou a hora de viradas incríveis. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro, Senhor, com essas pessoas. Eu oro, meu Deus, eu oro e declaro sobre a vida dela. Eu oro, meu Pai, ó meu Deus, Senhor. Foi duro o processo de José, mas a virada foi incrível, sobrenatural. Ah, meu Senhor, foi duro o processo, mas valeu a pena. Valeu a pena, porque os anos seguintes foram de glória. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, nascendo aqui hoje. Eu declaro nascendo Samuéis nascendo, meu Deus. E ano a ano, meu Pai, ó meu Deus, um crescimento, ano a ano, meu Deus. Eu declaro, Senhor, meu Deus, pessoas perdendo a roupinha, perdendo o sapato que não dava para usar mais. Não dá, porque ele está crescendo. Não cabe mais nessa fase nova da vida. Não cabe mais nesse novo tempo. Não cabe mais, porque estamos indo para uma nova fase. Eu declaro, Senhor, eu declaro, ilumina a mente, dê sabedoria, dê entendimento, dê maturidade, dê, Senhor, que a mente seja alinhada para a mente da nova fase.
do novo tempo, desse tempo de crescimento, de avanço, esse tempo que o Senhor está chamando para viver e fazer essas coisas que, como o Senhor disse a Samuel, farei em Israel algo que vai tinir os ouvidos dos que ouvirem. Eu profetizo, Senhor, nós começamos o dia orando e declarando que o Senhor, quando restaurou a sorte de Sião, o povo ficou como quem sonha. Parecia um sonho, mas era real. Eu declaro, Senhor, restaurações sobrenaturais, viradas, como disse aqui, Senhor, nós não dependemos do cenário, nem do calendário, nem das pessoas, mas a virada vem do alto. O Senhor é o Deus do tempo. Basta uma palavra do Senhor e o que não existe vai acontecer. A promessa é que o Senhor vai nos surpreender. Em Sião eles ficaram como um sonho. O que parecia impossível se tornou possível. O que ninguém esperava aconteceu. E o Senhor fez além do que foi pedido. Encha a boca do povo, do seu povo de riso, Senhor. Encha a boca do teu povo de riso. Eu declaro e profetizo que aquilo que fez muitos chorarem, Senhor, que seja onde o Senhor vai honrar, exaltar, promover. Abençoe, Senhor. Aonde houve luta emocional e espiritual, cansaço, espera, frustração, vergonha e humilhações, é o lugar onde o Senhor vai honrar. Eu declaro, Senhor, as pessoas dirão: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Eu creio, Senhor. Eu profetizo viradas. Eu profetizo mudanças. Em nome do Senhor Jesus. Vista-se no seu futuro agora. Enxerga o teu futuro. Enxerga ele. Vista-se dele. Se veja como tal. Se veja vestido desse futuro que você está indo para ele. Deus vai realizar os seus sonhos. Ele vai. Mesmo em tempos de seca, Ele vai. muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está Eu oro com eles. Eu declaro sobre a vida deles a vontade de Deus. A vontade de Deus, ninguém pode frustrar. Nosso sonho vai realizar. Não desista jamais. Faça como José, que esperou Deus agir e vencer. Deus vai Realizar os seus sonhos. Realizar os seus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus. A vontade de Deus, ninguém pode frustrar. Nosso sonho vai realizar. Aleluia. Não desista jamais. Faça como José,
Deus agir e venceu através da fé. Levante as suas mãos. Eu te abençoo. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que esta quinzena, a segunda quinzena de novembro, seja de viradas incríveis na sua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, o seu dezembro será incrível, sobrenatural. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, você viverá um resto de mês e um mês de dezembro, de materializações, de alegrias. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, restauração acelerada para a tua casa, para a tua família, para as tuas finanças, para os teus negócios, para os teus projetos, para os teus sonhos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, Deus vai encher a sua boca de riso. Eu declaro uma virada tão grande que até os de fora verão a mão de Deus sobre a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, você vai terminar o ano carregando respostas de orações, glorificando, testemunhando. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro mudança de cenários, mudança de destinos, definições, mudanças radicais. Deus vai encher a sua boca de riso. Eu te abençoo, eu te abençoo. Eu abençoo a tua semana, eu abençoo a tua quinzena e eu abençoo o teu final de ano. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus o sobrenatural acontecendo, em nome do Senhor Jesus. Vista-se do futuro. Diga: Senhor, fala, porque o teu servo te ouve. Quando você falar isso, esteja atento à voz do Senhor. Deus só falou com Samuel, hora que ele entendeu que era Deus falando, e ele disse: pode falar, Senhor, o teu servo te ouve. Aí Deus se revelou e disse tudo que ia fazer, a glória que ia fazer na vida dele e através dele. Amém?